vamos ver aí o Dudu e o próprio Gabigol nas temporadas deles passadas aí pelos respectivos clubes Palmeiras e Flamengo, cara. São números, né, que nos alegram, né? Se vão fazer o que fizeram, é claro que não são mais os jogadores quando chegaram lá, tanto em Flamengo quanto Palmeiras. Se fizer um pouco do que eles apresentaram aí, né, no Flamengo e no Palmeiras, já vai ser muito melhor do que o que a gente teve em 2024, né, e o que a gente sofremos muito. Gabigol pelo Flamengo, 360 jogos, 161 gol e 44 assistência, né? Números sensacionais. Você quer falar um pouco primeiro sobre o Gabigol no Flamengo e esses números aí? Ô, Mário, ou é, né? Aquele negócio. Eu gosto muito do Gabigol, já tinha falado algumas vezes que se eu pudesse escolher um jogador no Brasil, eu escolheria o Gabigol. Ele não chega a ter aquela média de atacante, né, de meio gol, que é o ideal para todo mundo, mas o negócio do Gabigol é, primeiro, a personalidade, segundo, ele é extremamente decisivo, coisa que a gente não tem nenhum jogador no nosso elenco, nenhum jogador, repito, como diz aquele menino do meme do frango, repito, nenhum jogador no nosso elenco decisivo. O Matheus Pereira oscila muito, principalmente em jogos grandes, e o restante ali não tem característica mesmo. Não adianta esperar o que o cara não pode fazer. O Gabigol é decisivo, sim. São dois jogadores acostumados a vencer, tem muito título, coisa que também falta no nosso elenco. A gente tem alguns ali, o Romero, o Lucas Silva, o Cássio, e aí já começa a falhar. O restante ali é jogadores que ganharam uma coisa ou outra bem esporádica, igual o Ramiro ganhou no Grêmio e tal, mas é pouco. E a gente precisa de alguém com DNA de vitória, sabe? Alguém que se incomoda quando perde. Mas eu considero uma contratação assertiva, a do Gabigol. E tem algumas mensagens aqui também, a galera tá falando que tá meio receosa com essas contratações. E o Bielzinho até mandou aqui, ó. Será que o Gabigol não vai ter treta com o Diniz? É possível, cara. É possível, mas é só a gente ver na hora para ter uma noção do que vai rolar. O Diniz, por exemplo, com o Luciano eram super amigos e no final a coisa acabou entornando o calmo. É difícil prever, mas existe a possibilidade. Sim. Vai lá, O, Cris. o Maurício Teixeira, cara, vou até colocar a mensagem dele aqui só pra gente fazer um exemplo. Ele tá falando, Cristiano, olha os números dos dois nos últimos anos, né? Cara, realmente, se nós formos fazer um paralelo nos últimos anos dos dois jogadores, os dois jogadores tiveram problemas nos seus respectivos clubes. E realmente os números deles caíram mesmo um pouco. É aquela história, né? Há muito tempo, os dois jogadores eram ídolos já nos clubes que estavam, e aí eles chegam num patamar nos clubes que eles estavam que eles começam a talvez mandar e dar pitaco mais que os próprios presidentes. Obviamente deu para todo mundo ver que a Leila ela ficou extremamente incomodada com o tamanho que o Dudu é e o tamanho que o Dudu representa dentro do Palmeiras. Ela quer ser dona e ela quer mandar e ela quer dar palpite no vestiário, ela quer fazer tudo. Então, um jogador do tamanho do Dudu lá incomoda. Então, o Dudu já estava com atrito lá. O Gabigol a mesma coisa, né? Quer jogar, queria fazer o que ele queria fazer dentro do Flamengo, porque tinha moral para fazer e ele sempre foi muito decisivo lá, mas incomodava muita gente. Então os dois jogadores já estavam nesses últimos anos com muitos atritos dentro dos respectivos clubes, mas eu acho que vai fazer muito bem para eles ares novos. E aí eu acho que esses dois últimos anos dele aí para o Cruzeiro não vai servir como parâmetro não. Eu acho que o Cruzeiro tem que, né, pensar nesses dois jogadores como jogadores decisivos, com capacidade técnica apuradíssima, bem mais, eu acho que mais úteis do que os que nós temos hoje, que isso é indiscutível. Vamos ter que ver isso na realidade? Vamos, mas eu acho que a gente dá para criar uma boa expectativa. E, né, esperar que eles, né, estejam buscando fato novo, né, Mário? Novos ares para mostrar. Tanto o Gabigol quanto o Dudu, gente, eles não precisam se provar para o futebol, mas eles precisam provar que eles ainda têm capacidade de render. E isso agora eles precisam. Eles não precisam provar que eles são Gabigol e Dudu, mas eles precisam provar que Gabigol e Dudu têm condição ainda de jogar futebol em alto nível. E isso eles têm que chegar no Cruzeiro e provar. Outra coisa que é super importante quando esses jogadores chegarem, e aí, eu não sou diretor de futebol, eu não trabalho dentro do Cruzeiro ali no dia a dia, na transição ali do elenco com a comissão técnica, mas precisa se deixar bem claro para esses dois jogadores
o Mário e galera do chat, que eles têm história no Flamengo, tem história no Palmeiras. No Cruzeiro eles não têm. Aqui eles têm que construir ainda. Então eles chegam para eles ter que fazer muita coisa aqui, construir suas próprias histórias, não se basear no que eles fizeram nos outros clubes. Mas pulando aqui, Mário, falei dos números do Gabigol, agora Dudu, 462 jogos, 88 gols e 102 assistências. Né? Também são números, né? O Dudu já é um cara que joga mais longe do gol, é um ponta mesmo, que vai por 1 contra 1. Aí chama atenção ali, né? A diferença entre a assistência dos dois. O Gabigol mais decisivo fez mais gols. O Dudu mais garçom deu mais assistência. Mas unindo os dois aí, né? Como quase se fosse esse cara que comemorava lá com a uniãozinha lá do gol. Unindo os dois aí, gente, se entregar um pouco do que esses dois jogadores ofereceram para esses clubes aí, o Cruzeiro vai brigar e muito forte. Dudu, ô Mário, e aí? Eu acho que você tem um pouco de resistência com relação ao Dudu, né, Mário? Eu já vi algumas opiniões suas que não era muito favorável à questão do Dudu, aí eu não sei se é fisicamente. Fala um pouquinho pra gente aí, ou se você agora já tem um pensamento diferente sobre o Dudu. Não, mesmo pensamento, cara. Não contrataria. Acho que tem um risco. Não vou te falar, vai dar errado, igual eu já falei vários outros jogadores. Infelizmente eu erro um pouco nisso aí, mas no caso do Dudu, não vou especificar que vai dar errado, não, porque é um jogador que sabe jogar futebol. Às vezes a gente fala isso de gente que a gente sabe que é ruim, igual o Lautaro mesmo. Eu tinha falado que era ruim e é ruim. Arthur Gomes, entre outros que passaram aí no Cruzeiro, que a gente sabia que era ruim. No caso do Dudu, não, ele sabe jogar bola. O receio em relação ao Dudu é a questão da lesão. Ele jogou poucos jogos nos últimos 2 anos, ele teve aí mais de um ano parado, e a questão do que aconteceu na vinda dele no começo do ano. Aquilo me irritou bastante, a forma que ele conduziu as coisas. Talvez tenha sido melhor para a gente, sim, porque agora ele vem mais barato, ele vem menor. Naquela época, ele ia chegar muito grande no Cruzeiro, e ele teria que se provar agora. Naquela época, ele já ia meio que chegar com o status de ídolo, coisa que eu não concordo. Eu acho que o cara ter feito um trabalho bom em outro clube não credencia a chegar como ídolo. Ele tem que ser ídolo aonde ele está jogando, que é o caso do Cássio, gigantesco, mas tem que provar é aqui, senão vai ser xingado sim, igual todo mundo. O Gabigol idem e o Dudu idem. Eu vou pegar aqui, Cris, rapidamente, ó, só para esmiuçar essa questão e especificar um pouco, vou pegar só o brasileiro, que é onde tem mais jogos. O Dudu, esse ano, ele participou de 18 jogos e ele não fez gol, ele não deu assistência. Só que desses 18, ele foi titular só em 4. E ele tem uma média por jogo de meia hora. Então é pouco. Porque às vezes a gente fala assim, pô, o cara jogou 18 jogos e não fez um gol. Jogou 18 jogos, mas ele ficou meia hora em campo cada jogo. Porque quando você tira a média, aí você acha uma forma mais justa, né, de avaliar. Não é porque eu não concordo com a contratação que eu também vou mentir em números, né, velho? Números do cara não favorecem ele. Ano passado, ele jogou 14 jogos no Brasileiro. Ele foi titular nos 14. Tá vendo a diferença? Aí você vai pegar a minutagem dele. Deu 80 minutos por jogo. Esse ano deu 30, sendo titular só em 4. Quer dizer que os números melhoraram pra caramba? Não, mas já aceitável um pouco mais. Ele fez 3 gols e 3 assistências. O que isso quer dizer? Ele é um jogador em declínio. Ele não está no auge, assim como o Gabigol é um jogador em declínio. Só que já se mostrou, já se provou. O Dudu, do jeito que ele está hoje, ele é melhor do que os nossos atacantes? Sim. O Gabigol, do jeito que ele está hoje, ele é melhor que os nossos atacantes? Todos eles. Quer dizer que vai ser uma baita contratação? Não. Quer dizer que são duas apostas. Uma, o Gabigol, muito boa, e outra, uma baita interrogação na cabeça, que é o Dudu. Mas, enfim, tirando a parte do emocional, que foi a gracinha que ele arrumou lá, que isso para mim pesa e eu não contrataria, mas tecnicamente ele já se provou, né, velho? A gente não tá falando de um bagre, a gente tá falando de qualquer coisa. É um jogador que sabe jogar bola. Agora, vai depender também do Diniz, né? Isso aí não tem como a gente tirar da equação o treinador. O treinador é um fator importante, porque pode ser que ele tire do Dudu algo que ele ainda não tinha mostrado, e do Gabigol idem. Pode ser também que ele vai mandar fazer função que os caras não são capazes de fazer.
Esse negócio de mandar buscar a bola no pé do goleiro, se falar isso com o Gabigol, dificilmente vai dar certo. Se você mandar o Dudu fazer isso, ele vai ter que voltar de Uber. Não dá para ir lá buscar a bola no pé do Cássio, levar lá na ponta e voltar correndo. Isso não existe, velho. Então vai depender também da participação do Diniz. Mas é isso, cara. São números interessantes e mostra também um recado para o mercado. O Cruzeiro foi lá e tirou o Cássio do Corinthians, maior ídolo da história, ou pelo menos da história recente. O Gabigol, para muita gente, só está abaixo do Zico. E o Dudu é, sem sombra de dúvidas, o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Que time que ganhou a Libertadores, né, com frequência, brasileiro e tal, o Dudu foi o primeiro nome disso ao sair do Grêmio. E o Cruzeiro dá esse recado pro mercado. Nós estamos aí, estamos forte, velho. Segura seus ídolos, porque senão eu vou lá e busco todos. Olhando na visão do torcedor, é legal, mas não é FIFA. Precisa mais do que acumular jogadores. A gente precisa que eles joguem bola também.